Jesus, amém? Vamos ouvir a palavra. Pastor Paulo, em nome do Senhor, pode chegar. Glória a Deus, vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, o teu filho amado, Senhor, queremos ouvir a tua palavra, que ela produza, Senhor, em nosso coração fruto de glória, Senhor, fruto de arrependimento, fruto de amor. Espírito Santo de Deus, limpa a mente da tua igreja agora, Senhor, para ouvir e entender a tua palavra, que é tão santa, que é tão pura e verdadeira, Senhor, e que transforma vidas. Ela é como uma espada de 2 gumes, que corta almas, juntas e medulas, e a intenção do coração. Em nome de Jesus, Pai, usa o teu filho como tu queres. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Povo que vai morar no céu, boa noite. Paz seja com todos. Aqueles que estão felizes, digam amém mais forte. Amém. Vocês podem levantar as 2 mãos e oferecer a Deus a melhor salva de palmas. Aleluia. Um pouquinho mais de som, só no meu retorno. Glória a Deus. Eu vou transmitir uma palavra e logo após estarei apresentando a nossa equipe lá do Embu das Artes. A pastora só fez a apresentação dos visitantes, incluindo eles. Mas eu quero que você, nesta noite, que trouxe a sua Bíblia, pegue na tua mão, no nome poderoso de Jesus, pois não há Deus como nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Você crê, diga amém. Amém? Então vamos abrir comigo em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Os que encontraram, diga amém. E o versículo é o versículo 7. Todos encontraram? Então vou ler. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Eu quero tomar como tema da minha palavra a recompensa da honra. É o tema nosso do mês, está aqui, ó. A quem honra, honra. Diga aleluia. Curva a sua cabeça neste momento. E digníssimo e eterno Senhor da eternidade, eu quero te agradecer pela sua bondade para com todos nós. O Senhor é bom e a sua bondade se estende de geração em geração. Nesse culto de ceia, quero a Deus pedir a unção do Espírito Santo, que o Senhor possa nos abençoar, todos que estão presentes e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Pai, eu oro e te agradeço em nome de Cristo, e toda a igreja confirma dizendo amém. Agora dê um abraço no seu irmão e fala para ele assim: preste atenção na palavra. Aleluia. Adriano, o som está bom agora, viu? Está excelente. Pode sentar quem tem seu lugar. Aleluia! Eu quero pedir a atenção de todos vocês. Eu não vou pregar aquela mensagem como a gente prega arrancando o paletó, pulando, né? Aquela mensagem poderosa. Mas eu vou trazer uma palavra poderosa que vai ser um pouco lenta, mas para que você possa prestar bem atenção. Amém? Então qual é o tema mesmo da palavra? Nem todos prestaram atenção. Qual é o tema mesmo da palavra? A recompensa da honra. Qual é o tema? Amém. Então vamos lá. Vocês sabem que a palavra recompensa significa prêmio, galardão, gratificação. Já a palavra honra significa renome, celebridade, glória. Quando nós decidimos honrar, estamos plantando uma semente para a nossa própria vida. Posso ouvir um amém? A honra é a semente para o êxito, e o êxito é a semente para a prosperidade. Um dos segredos para o sucesso de qualquer pessoa é saber honrar. É saber dar honra a quem tem honra. Posso ouvir um amém?
Um homem honrado é aquele que é totalmente fiel aos seus ideais. O caráter, fala caráter. O caráter é que concretiza um homem honrado na tomada de suas decisões. Não é a profissão que honra o homem, é o homem que honra a profissão. Quando eu falo homem, estou também falando mulher. Tudo que fazemos na vida, temos que fazer com amor para que dê certo. Quem está entendendo, fala amém. O sucesso genuíno é apenas uma parte para a nossa conquista. O tributo da justiça é a honra e a recompensa da verdade é a força. Você passará, mas as suas atitudes ficarão pela eternidade. Todo mundo entendeu? Aleluia. Quando você é ruim com alguém, você está plantando uma semente para colher o fruto mais tarde. Pior é quando você é ruim com alguém que foi bom com você a vida inteira. Aí o bicho pega. A maldição, ou seja, a casa toda entra debaixo de maldição. Muitos reclamam da maldição na família. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios, não precisa abrir agora, em Provérbios 17:13. Aquele que paga o bem com o mal não te afastará, ou seja, não afastará o mal da sua casa. Quer dizer, aquele que paga o bem com o mal estará sempre sobre a vida dele. O prazer de fazer o bem deve ser maior do que recebê-lo. Paulo diz assim: ele tem mais prazer no dar do que no receber. Quanto mais você honra, você é honrado. Amém? Ainda que você não espera ser honrado, mas o próprio Deus levanta pessoas para te honrar. Então é honrando que somos? Diga aleluia. As pessoas que vivem no princípio da desonra estão sobre o selo do fracasso. Não prosperam, não rompem, não avançam. Amados, vocês nunca vão deixar de colher o bem que vocês fizeram. Pode ter certeza, o bem que vocês fizeram, o bem que vocês plantaram, vocês colherão. Posso ouvir um amém? Está escrito: não vos enganeis. Gálatas capítulo 6, verso 7 está escrito assim: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu nunca vi alguém plantar desonra e colher bênção. Eu nunca vi alguém plantar desonra e colher honra. Não tem como. Amém? Eu quero dizer a vocês nesta noite algo muito importante. A desonra anula 3 coisas. Primeiro, as promessas. Segundo, aborta os sonhos. Terceiro, destrói o destino ou os destinos. Por favor, entenda o que eu estou falando nesta noite. Nós não honramos pessoas apenas, nós honramos a unção que ela tem. Diga aleluia. Cada um de nós tem um dom, uma graça, uma unção, mas você só pode desfrutar desta unção se aprender a honrá-la. Enquanto não aprender a honrar, você não será honrado. Deus não levantará ninguém para te honrar. Quem honra é honrado. E eu pergunto: quantas vezes você honrou alguém? Se você nunca honra, nunca será honrado. E tem várias maneiras de honrar. Fala, tem várias maneiras de honrar. Você honra dando um presente. Você honra dando uma oferta. Você honra alguém quando ela, por exemplo, passou por uma cirurgia, está em casa e sozinha. Aí você varre a casa, limpa, faz comida e ajuda aquela pessoa. Isso é uma maneira de honrar. Digam aleluia. A Bíblia diz que quem recebe um profeta, recebe galardão de profeta. Posso ouvir um amém? Quando você dizima, por exemplo, você está honrando a Deus e a sua palavra. Eu sou o pastor principal, tem vários pastores aqui, eu sou o pastor principal e eu sei na igreja quem dizima e quem não dizima, quem dizimou e quem parou de dizimar. Entretanto, nunca usei o púlpito para desonrar alguém. Eu prego apenas a fidelidade. Seja fiel, honra ao Senhor e Ele te honrará.
Diga aleluia. Outros falam assim: eu não dou dízimo porque eu não sei o que o pastor faz com dízimo. Eu pergunto: dízimo é para você, é para a igreja, é para Deus ou é seu? Então, quando nós honramos a Deus, nós estamos honrando a sua palavra. Diga aleluia. Provérbio capítulo 3, verso 6 ou verso 9, está escrito assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, ou seja, de todo o seu ganho. Honra é a recompensa daquilo que damos. Fala para o seu irmão: honra é a recompensa daquilo que damos. Diga aleluia. Pergunta ao seu irmão: você entendeu? A Bíblia diz no livro de 2 Reis, no capítulo 4, que o profeta Eliseu foi a uma cidade chamada Sunem, com a missão de pregar e de transmitir uma palavra ao coração daquele povo. Eliseu, ele não tinha dinheiro para pagar uma boa hospedaria. Ele foi e pregou naquela concentração. À tardezinha ele e seu auxiliar estavam ali, talvez pensando onde ia hospedar, até que uma mulher rica, diga rica, ela era chamada, conhecida como sunamita. Era ela e o marido já um pouco avançado em idade. Eles então aproximaram do profeta e disse: vocês vão para onde? Tem alguma hospedaria que vocês já se inscreveram? Eles disseram: não sabemos ainda, só Deus sabe o nosso destino. Então vocês vêm para minha casa. E a sunamita e seu marido levou, ou seja, eles levaram os dois para casa. E ali eles tomaram banho, se trocaram, jantaram, dormiram. No outro dia continuou o trabalho, voltaram, a mesma coisa, uma semana praticamente. Ela disse: toda vez que vocês vierem aqui, meu marido, já conversamos. Nós vamos construir um cômodo aqui no nosso quintal, um quarto, vamos colocar uma cama, uma cadeira, uma mesa, uma botija de água. Toda vez que você vier, está reservado. Tudo bem. Toda vez que ele vinha, ele ia para a casa da sunamita. Aquela mulher tinha o prazer de honrá-lo, porque sabia que ele era um profeta. Ainda que não fosse um profeta, mas se fosse homem ou pessoa de Deus, ela estava pronta para honrar. Diga aleluia. Quando ele terminou todo o seu trabalho, ele chegou para ela e ele disse assim: agora nós vamos demorar talvez 3, 4 anos para voltar aqui. Mas nós queremos também agradecer a senhora, ao senhor, por ter nos recebido com tanta honra. O que a senhora, o que vocês esperam, querem que eu faça? E eles disseram: nada, nós fizemos isso por amor. Mas eu sinto que vocês necessitam de algo mais. Ela disse: não falta nada, Deus tem nos dado em abundância. E ele disse: vocês têm filho? Não temos filho. O meu marido já é um pouco avançado em idade, nós não temos condições de ter filho no momento. Ele então disse: por vocês terem nos honrado, Deus honrará vocês. Daqui a 9 meses, vocês terão um filho. Diga aleluia. Daqui a 9 meses, vocês terão. E ele então partiu. Demorou uns 3 anos para voltar. Quando deu 9 meses certinho, a mulher deu à luz a um filho. Foi alegria na casa daquele casal. Isso aconteceu porque eles honraram. Quando você honra, você é honrado. Quando você honra, Deus levanta alguém para te honrar. Quando você honra, o próprio Deus se levanta para se honrar. Diga aleluia. Diga graças a Deus. Quando honramos alguém, seremos honrados. Tem gente que reclama: eu nunca fui honrado. Você nunca foi honrado porque você nunca honrou ninguém. Porque quando você honra, pode ter certeza, Deus levantará pessoas para te honrar. Amém? Diga aleluia. Como eu vou honrar se não honro ninguém? Como eu vou ser honrado se não honro ninguém? Como eu vou receber bênção sendo que eu não abençoo ninguém? É honrando que somos. Quando você desonra o seu líder, o seu pastor ou o seu patrão, poucos dias depois você receberá o troco. Você receberá? Porque a Bíblia diz: quem planta, colhe. Nas veredas da vida, construímos passo a passo nosso destino, para honra e desonra. Veja bem, a Bíblia diz no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Vou falar só o capítulo 6.
Pode ser que eu cite alguns versículos. Que Davi quis trazer a arca do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Então Davi vestiu-se de suas vestes reais, porque ele era rei, e com a equipe eles foram para a casa de Obed-edom. Chegando lá, Obed-edom ficou feliz porque o rei estava indo na tua casa. Ele disse: eu vim buscar a arca para levar para a casa do Senhor, lá na casa de Davi. E então pegaram a arca com muito cuidado, colocou ali na charrete, na carruagem, não sei como era naquela época, talvez era a roda de carro de boi, não sei como é que funcionava naquela época. Colocaram em cima e eles foram com todo cuidado levando. Quando estava se aproximando da cidade de Davi, Davi arrancou as vestes reais, como está escrito em 2 Samuel, capítulo 6, arrancou as vestes reais, ou real, e jogou lá e começou a dançar. Ficou só de túnica, uma veste do pescoço aos pés, como aquela roupa que a gente usa para o batismo, né? Ele ficou todo de branco, e ele começou a dançar, e a arca foi andando e ele dançando. Ele estava dançando para o Senhor. A Bíblia diz que ele estava dançando para quem? Para Deus. E havia muitas moças, a Bíblia fala muitas escravas que estavam ali, mas eram tudo moças, mulheres. Havia também os servos de Davi que estavam ali, havia multidão para recebê-los. E todo mundo com alegre recebendo e ele dançando. Nessa altura, a esposa de Davi, Mical, filha do falecido rei Saul, olhou da janela e presenciou tudo. Ou seja, ela já estava na janela e passou a presenciar tudo que Davi estava fazendo. Davi estava dançando e ela olhando assim, é muita cara de pau, né? E desejando mal, pelo texto que nós lemos, desejando mal, pensando mal do seu marido. E ele então entrou na cidade, colocou a arca na casa, e então ele abençoou todo o povo que estava ali, homens, mulheres, crianças, os seus servos, todo mundo. Ele abençoou todos, e ele disse: agora eu vou para a minha casa abençoar a minha família. Quando ele entra na sua casa para abençoar a sua família, ele é recebido pela sua esposa Mical, que olha para ele e disse: você é muito cara de pau, né? Tem coragem de arrancar suas vestes e dançar na presença das mulheres? Você só quer aparecer? Ele disse: não, querida, eu estava dançando para o Senhor. Que Senhor? Vocês quis achar que você é o melhor? E falou um monte no ouvido dele. Que ele estava com alegria, de repente ele ficou meio triste. A Bíblia diz no versículo 6, versículo 16, me perdoa, versículo 16, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16: Mical foi castigada com a esterilidade por representar, ou seja, por repreender o rei Davi quando o mesmo dançava ao Senhor. Ela sonhava em ser mãe. Deus trancou, fez ela estéril por ela ter envergonhado primeiro a Deus, segundo a autoridade máxima do país, que era o rei, terceiro seu marido Davi. Deus feriu ela, que a partir de então ela se tornou estéril, e que ela queria ter um filho, nunca mais teve um filho, nunca conseguiu ter um filho, por desonrar o marido, desonrar o rei, desonrar a Deus. Quando nós desonramos, nós somos desonrados, ou seja, uma maldição entra em nossa vida. Então é honrando que somos honrados. Diga aleluia. Fala para o seu irmão lá, é honrando que somos honrados. Ela desonrou, desprezou o seu marido, que era a maior autoridade da época. A Bíblia diz que Deus o desprezou, e ela então sofreu as consequências. Amado, a desonra traz destruição. Os cemitérios estão cheios de pessoas, ou seja, de corpos de pessoas que viveram debaixo da desonra. Às vezes o filho fala para o pai: pai, mãe, eu vou passar a noite em tal lugar, uma festinha. Às vezes o pai e a mãe falam: não vai, meu filho, é perigoso, não vai. E ele vai assim mesmo. Então, se aconteceu alguma coisa, foi porque ele quis, desobedeceu. E a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E no versículo 2 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quando você honra seu pai, sua mãe, seu líder, você
está plantando dias e mais dias na sua vida, ou seja, anos e mais anos virão sobre a sua vida. Nunca desonra o seu pai, nunca desonra o seu líder, nunca desonra o seu pastor, nunca desonra aquela pessoa que sempre te tratou bem. Quem está entendendo, fala amém. O resultado da desonra traz desgraça. Absalão, você já conhece a história, ele desonrou o seu pai, provocando uma rebelião. Ele provocou uma rebelião dividindo o reino do seu pai, e além disso levou consigo 10 concubinas do seu pai, e começou a se preparar para guerrear contra o restante que havia ficado. Davi ficou muito triste, mesmo seu filho desonrando e provocando uma rebelião, ele não desejou a morte do seu filho. Ele queria que seu filho arrependesse do mal que fez. Posso ouvir um amém? Mas a Bíblia diz que quando você planta desonra, você vai colher desonra, morte e destruição. E numa das guerras ele estava vindo montado no cavalo com a sua equipe para pelejar contra o exército de Davi. Ele passou por debaixo de uma moita, debaixo de uma árvore. Como ele era cabeludo, o cavalo ia correndo e o cabelo os cabelos então agarraram nos galhos e o cavalo foi e ele ficou pendurado. Ele morreu. Davi chorou muito, ele não queria que seu filho morresse, mesmo seu filho desonrando. Mas o filho sofreu, morreu porque desonrou. Quando você desonra, você está plantando algo para você colher mais tarde. Quem está entendendo, fala amém. Um outro filho de Davi chamado Amon também desonrou seu pai. Ele estuprou a sua própria irmã. A morte veio contra ele, ele morreu. Quem está entendendo, fala amém. Amado, escute o que eu vou dizer aqui. O filho rebelde é como areia nos olhos, que incomoda, pois torna-se em desonra para os seus pais. A desonra é o útero do caos. A corrupção vem do ego, o ego vem da inveja, e a inveja vem da desonra. Eu nunca vi a igreja tão calada, tão paradinha como hoje. Sempre está dando glória e aleluia. Amém? Eu gosto disso, é sinal que você está prestando máxima atenção. Diga graças a Deus. A Bíblia deixa bem claro, quando houve fome nas terras de Israel, as cidades ficaram desertas. Houve fome, animais morriam, muita dificuldade houve naquela região. Mas a Bíblia diz que na cidade de Sarepta, onde estava totalmente deserta, as ruas fechadas, vamos dizer, os mercados fechados, tudo estava fechado, pois não tinha como trabalhar. A terra não produzia mais nada, mas havia muitas pessoas morando, havia muitas viúvas ainda na cidade, porque muitos maridos eram soldados e iam para a guerra, morriam e elas ficavam sozinhas, viúvas. Mas entre as viúvas havia uma que honrava a Deus todos os dias. E essa única viúva tinha um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija só. A perspectiva dela era a morte, porque ela disse: vou fazer o último bocado e vamos esperar a morte. Deus então disse para o profeta Elias: levanta-te, vai à cidade de Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva para te sustentar. E a viúva que Deus preparou para sustentar ele era aquela que tinha um bocadinho só de farinha na panela, um pouquinho de azeite só na botija. E ele foi, não sabia onde era, não sabia qual era a casa, não tinha o endereço, não tinha o número. Ele entrou na pequena cidade e assentou na entrada. Naquela época, se você ler, você vai ver que as cidades tinham apenas uma entrada, e a mesma entrada era a saída. As pessoas entravam por ali e saíam por ali, que as cidades normalmente eram todas muradas, né? As pessoas entravam pela frente e saíam pela frente. Então o profeta chegou, entrou pela frente e sentou ali, porque não sabia qual era a casa, talvez esperando Deus mostrar. De repente havia uma mulher catando gravetos. Ele então, quando ela se aproximou, ele disse: dona, boa tarde, ou bom dia, não sei. A senhora pode me arrumar um pouco com água? Um pouco de água, um copo com água? Ela disse: sim, imediatamente eu vou buscar. Quando ela foi saindo, ele disse: por favor, por favor. Ela disse: pois não, aproveita a viagem e traz um bolo para mim.
um pão, alguma coisa para me comer, estou com fome. Ela disse assim: vive o Senhor teu Deus e a tua alma, em cuja presença estou. Não tem absolutamente nada na minha casa, a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, suficiente apenas para fazer um bolo para mim e meu filho, e depois aguardarmos a morte. Aí ele olhou para ela e disse: pois pega um pouco dessa farinha, faz um bolo e traz para mim primeiro, e não faltará farinha e nem azeite na botija. Ela então abriu os olhos e viu que era um profeta. É um profeta, para falar dessa forma, dizer dessa forma, é um profeta. Ela foi lá, pegou a farinha, derramou uma boa parte, deixou menos para ela e o filho, fez um bom bolo, pegou o óleo e tal. Eu não sei como é que faz bolo direito, né? A turma aí está acostumada a fazer. Fez o bolo e levou rapidamente para ele. Quando ela chegou lá, entregou o bolo nas mãos do profeta, e o profeta recebeu o menino e gritou lá: mãe, mãe, mãe. Ele saiu correndo: o que foi, meu Deus? O que foi, meu filho? O que foi? O filho disse: mãe, a panela está transbordando de farinha. Pai, mãe, olha para a botija, está jorrando de azeite. No mesmo instante o Senhor honrou ela, prosperando, derramando com abundância na vida. Pode aplaudir mais forte o nome do Senhor. É recompensa de honra. Quem realmente honra é sem dúvida honrado. Digam amém. Amado, a história é feita por homens e mulheres que honram, que aprenderam a honrar. No Salmo 130, aliás, no Salmo 37, verso 25, está escrito assim: Davi dizendo: fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Por que Davi falou isso? Porque ele observava os justos que viviam debaixo da honra. Amém? Ele observava os justos, todos que honravam eram abençoados. Então ele observava isso, por isso que ele falou essas palavras. E no Salmo de número 112, verso 2, ele disse assim: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Digam amém. Se você sempre honrou, pode ter certeza que a sua descendência será bem-aventurada, será abençoada, será honrada. Eu estava nos Estados Unidos, eu e minha esposa, e chegamos em uma determinada cidade que não me lembro o nome. Nós estava indo dirigindo para Dallas. Foi o privilégio que eu tive, o primeiro privilégio que eu tive de dirigir nos Estados Unidos, indo para Dallas. Então nós paramos na cidade, e ali o pastor conhecia algumas pessoas, e ele aproximou de uma pessoa que estava ali e disse assim: você conheceu, lembra do pastor José Armo? E disseram assim: foi nosso pastor. Eu também conheci o José Armo há muitos anos atrás, né? Eu, pastora, ele já faleceu, já foi embora, Deus já levou. Aí o pastor Monte perguntou: e a família dele? A família dele mora por aqui? Aí ele disse assim: olha, aquele que honra a Deus, a sua descendência será poderosa. Os filhos daquele homem são os mais poderosos da cidade. São os melhores juízes, os melhores médicos, os melhores advogados daqui da cidade. É a família de José Arma. Quando você honra, Deus honra você, e a sua descendência será poderosa. Pode aplaudir o nome dele? Isto é resultado de quem honra. A sua descendência será poderosa, será bênção. Amado, a sua honra, grava aí, a sua honra e o seu caráter são as únicas coisas que jamais poderão sair de você. Vou repetir: a sua honra e o seu caráter são as únicas coisas que jamais poderão tirar de você. Está entendendo? Sim ou não? Eu estou voando aqui por causa do tempo, nós temos mais coisa para fazer ainda. Mas eu quero ainda expressar algo muito importante, e eu quero que você preste mais atenção do que você estava prestando até agora. Amém? Existem leis, fala, existem leis. Existem leis que regem a vida daqueles que honram a Deus. Número 1, são 5, mas é tudo rapidinho. Número 1, a unção que honramos é a unção que nós servimos.
Ou seja, a igreja que servimos é a igreja que devemos honrar. Digam amém. Não existe honra sem serviço. Quem diz que honra, mas não serve, não honra de fato. Se eu quero que os meus liderados me honram, eu preciso honrar aqueles que estão acima de mim. Digam aleluia. Amém? Olha para o seu irmão, diga essa palavra assim: a unção que honramos é a unção que servimos. Fala mais uma vez: a unção que honramos é a unção que servimos. Neste mundo o homem só leva 3 coisas. Neste mundo o homem só leva o caráter, a lembrança e a honra. O que eu falei? Só essas 3 coisas eles levam. Preste bem atenção. Número 2: a unção que honramos, a ela nos submetemos. Não existe honra solta, desvinculada. Quando você reconhece e decide honrar alguém, um vínculo em sua vida está sendo estabelecido. Por isso, todo homem de honra tem um mentor. Ou seja, todo líder tem um líder. Por isso, ele é líder. Digam amém. Eu só vou prosperar na unção que confio. Você só vai prosperar na unção que você confia. Se você caminha na desconfiança, nunca vai prosperar naquela unção. Repetindo algo que eu já falei: eu não dou dízimo porque não sei o que o pastor vai fazer com o meu dízimo. Aí eu perguntei: o dízimo é para Deus ou é para você? Você precisa confiar e honrar para poder prosperar em tudo. Quando você aprender a honrar, você vai prosperar em tudo. As portas vão se abrir, pessoas vão levantar pessoas para te honrar. Deus vai levantar pessoas para te honrar. Diga aleluia. Tanto vocês que estão aqui como vocês que estão nos assistindo, Deus levantará pessoas para te honrar. Quem está dormindo, diga amém. Acho que só uma voz lá atrás está dormindo. Número 3: a unção que honramos, a ela abençoamos. O que eu falei? A unção que honramos, a ela abençoamos. Veja bem, você não tem o que você não abençoa. Quem abençoa recebe bênção. Quem não abençoa não recebe nada. A honra é uma fonte de onde pode fluir, ou de onde a vida vai fluir livremente. Que a unção honra a sua fonte e você terá. A sua fonte é a sua liderança, é o seu pastor, é o seu líder, é a sua igreja. Aprenda a honrar. Às vezes a pessoa vai trabalhar numa empresa e começa a meter o pau no patrão, ao invés de honrar. Aí você, metendo o pau, falando mal, você está plantando uma corrente, uma semente para você colher mais tarde. Então o cristão nunca deve desonrar ninguém. Aprenda a honrar e você será honrado. Digam amém. Diga aleluia. Então vamos lá. Número 4, está faltando um, né? 4. A unção que honramos, é nela que prosperamos. Você nunca terá aquilo que você mesmo critica. Nunca critica o seu líder, repetindo, nunca critique o seu líder, o seu patrão, o seu pastor, a sua igreja. Você vai prosperar na unção que você honra, na unção que você abençoa. Diga aleluia. E é dessa unção que você vai participar e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Quem entendeu, diga aleluia. Não estou no quinto ainda não, ainda é a parte do quarto. A honra é uma semente que plantamos em nosso próprio favor. Repito, a honra é uma semente que plantamos em nosso próprio favor. Porque toda semente de honra vai nos gerar uma recompensa de honra. Amém? Eu e minha esposa pastoreamos em Minas Gerais. Nós tínhamos uma igreja grande, maior do que essa. Nós tínhamos 3 povos, porque era muita gente. Nós tínhamos 9 da manhã, às 3 da tarde, às 8 da noite, era muita gente. E às vezes eu converso com ela, é incrível o tanto que aquele povo honrava a gente. Eu ficava sem palavras, né? A gente ficava sem palavras com a honra que aquele povo nos prestava. Então faltava carregar no colo.
de tanta honra. Amém? Eu não estou com isso dizendo que alguém aqui me desonrou. Não, eu estou falando lá. Nós éramos muito honrados. Aqui também eu tenho sido honrado. Alguns irmãos têm nos honrado muito. A igreja tem nos honrado com a sua presença. Diga aleluia. A honra é a chave do êxito. As portas sempre vão abrir para as pessoas de honra. Amém? Diga aleluia. Quando eu fazia aniversário lá, eu não movia a mão em nada. Era festa que eu ficava com vergonha, que a própria igreja fazia. Se reuniam, fazia. Honra. E Deus abençoa eles poderosamente. Até hoje eles falam: pastor Paulo, quando vem aqui, não esquece de vir na minha casa. Amado, você não pode honrar e ao mesmo tempo desprezar. Fala para o seu irmão lá: você não pode honrar e ao mesmo tempo desprezar. Quinto e último, olhe para mim. A unção que você honra é a unção que você vai ter. Fala para o seu irmão: a unção que você honra é a unção que você vai ter. Fala para ele. Está muito fraco, eu quero ouvir de novo. A unção que você honra é a unção que você vai ter. Se eu desonro, se eu falo mal, se eu critico, nunca terei sucesso naquilo que faço. Amém? Repito, se eu desonro, se eu falo mal, se eu critico, nunca terei sucesso naquilo que faço. É inevitável que alguém caminhe conosco por todos esses anos e não tenha a mesma unção que temos. Isso só acontece, e há uma explicação. Ela não nos honra a ponto de receber o que está sobre nós. Honra e você será honrado. Abençoa e você será abençoado. Amém? Não é só o seu líder, não é só o seu pastor, não é só a sua igreja. Aprenda a honrar e você será honrado. Quem entendeu, fala amém. Amém. Eu quero terminar a minha palavra nesta noite. Nós temos ceia, tem uma consagração e tem uma distribuição. Ainda tem um grupo que vai apresentar, mas vai dar tempo, viu? Em nome de Jesus. Vamos lá. A sua honra e o seu caráter são as únicas coisas que jamais poderão tirar de você. O caráter, a dignidade e a honra são valores que não dependem da cultura ou do modismo. Digam amém. Nenhum compromisso é maior do que aquilo em que um homem assume com a sua palavra ou honra. Então aprenda a honrar e será honrado. Quero deixar para vocês mais um versículo, que é o último, que está em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Está escrito assim: digno és o Senhor de receber glórias e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. A palavra de hoje, que transmiti a vocês, é o segredo para você ter uma vida de honra, de graça, de bênção, de prosperidade, fidelidade, saúde, força e determinação em todas as áreas. Pode aplaudir o nome do Senhor. Normalmente, quando eu ou qualquer um pastor que está pregando aqui termina de pregar, às vezes a gente faz apelo. Hoje eu não vou fazer apelo, que foi uma mensagem mais de exortação, amém? Para a gente aprender que sem honra nós não recebemos honra, amém? Você pode se colocar sobre os seus pés para a gente fazer uma oração de agradecimento a Deus. Amém? Feche seus olhos.